Vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Estou aqui na rua, como vocês podem ver, em frente a uma banca de jornal, e nós vamos ver aqui juntos dois exemplos de jornalismo militante, ou seja, é aquela militância ideológica disfarçada de jornalismo que pode muitas vezes fazer a própria mídia tradicional cair em descrédito. Então por isso que a gente vê tanto declínio da credibilidade de certos órgãos de mídia. Vamos pegar aqui dois exemplos para ver. Então vamos pegar primeiramente aqui a Carta Capital, uma revista de esquerda, abertamente, que está criticando aí a tal da questão do Paulo Guedes em relação ao paraíso fiscal, conta no exterior, etc. E depois a gente vai dar uma analisada na questão da Isto É, tão conhecida, a capa que associa Bolsonaro a Hitler. Então, primeiramente, pessoal, em relação ao Paulo Guedes, chamou aí a atenção um tal de um escândalo, né? Como se fosse uma grande revelação de que o Paulo Guedes teria uma offshore, uma conta no exterior. Isso é muito mal, é muito feio, porque isso é evasão de tributos, etc. Gente, isso é uma não notícia. Não tem problema nenhum o que ele fez. Vamos explicar aqui para você entender o que é uma offshore, como é que funciona esse negócio. Imagina que você tem um patrimônio que você formou na sua vida. Você trabalhou muito duro, como o Paulo Guedes, e você ganhou dinheiro, você pagou seus impostos e você tem dinheiro. Muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas com dinheiro no Brasil, preferem não deixar todos os ovos na mesma cesta. Então você não deixa todo o dinheiro que você juntou a vida inteira em reais, sujeito à inflação que tem no Brasil, descontrole que tem no Brasil, eventualmente confisco, vem um governo confisca seu dinheiro, como fez Fernando Collor de Mello. Um juiz, qualquer juiz de primeira instância, se você tiver um processo contra a sua pessoa física, pode bloquear os seus bens remotamente. O juiz vai lá no computador, digita umas coisas e bloqueia a tua conta bancária. Então as pessoas que têm dinheiro põem um pouco do dinheiro em dólares. Isso é normal. Se você que está me vendo, possivelmente você tem, e se você não tem, provavelmente você faria, agora que você sabe. Isso é o que o pessoal chama de offshore. Shore em inglês é a costa, litoral, off é fora, então offshore é fora da costa, dinheiro que está fora das costas brasileiras. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Alemanha, no Japão, em paraíso fiscal, etc. O que é o tal do paraíso fiscal, o pessoal chama? Não é que o Guedes não pagou imposto, não tem nada a ver com isso. Paraíso fiscal é o país que fala o seguinte: olha, eu sou pequeno, Bahamas, Ilhas Virgens, etc. Eu sei que ninguém vai vir fazer empresa aqui, então vamos criar uma empresa financeira para as pessoas colocarem seu dinheiro. E ele fala o seguinte: você que mora no Brasil, ou na Rússia, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, você que está pagando seus impostos lá, eu não vou te cobrar impostos adicionais, então você não vai ter que pagar mais impostos ainda para mim, você paga somente os impostos no seu país, que é o que o Guedes fez. Ele abriu uma conta no exterior, legalizada, declarada, pagou seus impostos para o Brasil e não está pagando impostos adicionais para o país que é a tal do paraíso fiscal, que é óbvio. Se você fosse fazer a conta bancária, você faria a mesma coisa que o Guedes. Você já paga imposto no Brasil, você não ia querer pagar imposto a mais. Então tem zero problema fazer isso. Você aplicando dinheiro fora, os juros que você ganhar, eventualmente aplicando esse dinheiro em dólares, você paga imposto no Brasil. Agora sim, com razão, tem uma brecha, porque o Brasil só cobra esse dinheiro quando você traz de volta para o Brasil. Então ele fica lá acumulando juros, você vai aplicando. No momento que você precisar do dinheiro trouxer para o Brasil, aí o governo brasileiro cobra todos esses juros. Ah, mas é uma brecha porque você fica sem pagar algum tempo até trazer o dinheiro. Sim, é uma brecha, mas não foi ele que criou essa brecha. Essa brecha vem de décadas atrás, foi mantida nos governos de centro-esquerda do PSDB, mantida nos governos de esquerda do PT, ninguém cutucou isso. E a revista Carta Capital, ela sabe disso, ela sabe. É por isso que é uma matéria desonesta. Tem coisas legítimas para você atacar no governo. Nós do Ranking apontamos erros o tempo inteiro. Nós fizemos agora um balanço de prós e contras do governo Bolsonaro, tá bem interessante, recomendo até você ver. O Paulo Guedes falhou em privatizar as estatais que ele prometeu, falhou em privatizar prédios públicos na velocidade que ele prometeu, perdeu pessoas-chave do governo porque são frustradas que as mudanças não estavam acontecendo, falhou em baixar a carga tributária como ele prometeu, em desburocratizar. Tem várias críticas para fazer, mas essa é uma crítica desonesta. Então a crítica desonesta é quando o jornalista sabe, ele sabe que não tem nada lá, que não tem problema nenhum. Em vez dele colocar lá, Paulo Guedes cometeu esse crime, ele não pode fazer isso, porque isso seria fake news. Ele sabe que não tem crime nenhum. Então ele põe aquela capa meio risadinha, meio irônica, tipo, ó, a gente sabe do que a gente tá falando, né? Não vou falar, mas a gente sabe. Não sabe porra nenhuma porque não tem nada de errado. Bom, e a segunda revista, como a gente mencionou, obviamente aqui, mais uma analogia com Hitler. É impressionante, assim, é uma infantilidade do discurso. Não sei se vocês já ouviram falar da famosa lei de Godwin, que não é lei porra nenhuma, é um comediante chamado Richard Godwin, e ele fez a seguinte lei, que ele criou a lei com o nome dele, que à medida que uma discussão vai ficando vazia de argumentos, vai ficando rasa, vai ficando histérica, inevitavelmente alguém vai comparar alguém com Hitler, como se fosse assim, a régua máxima do mal. Esse tipo de comparação
além de ser de extremo mau gosto, de ser um desrespeito às reais vítimas do nazismo, que são milhões, ela esconde críticas que são legítimas ao governo Bolsonaro. Quer dizer, você acha que está fazendo uma capa dessa, está atacando o governo Bolsonaro? Na verdade, você está ajudando o governo Bolsonaro porque você está fazendo uma comparação tão surreal, tão descabida, tão bizarramente ignorante e estúpida, que as pessoas que poderiam receber críticas realmente serenas e racionais, como nós fizemos aqui no Ranking também, muitas críticas ao governo, colocamos os prós e contras de forma bem estruturada. O cara que é apoiador, que poderia falar, peraí, talvez eu acho que esse governo talvez não merece tanto o meu apoio, por exemplo. Esse cara joga na lata de lixo e fala, cara, isso é ridículo, essa capa é ridícula. Essa comparação é de uma boçalidade surreal. Adolf Hitler foi um dos psicopatas que mais mataram pessoas na história humana. Um megalomaníaco, um tirano, um assassino em massa, uma pessoa que pregava a superioridade da raça ariana. Ele enxergava um mundo ideal, o mundo rosado dos sonhos do Adolf Hitler. Era um mundo em que os brancos, loiros, europeus de olho azul, a raça superior, dominavam o mundo inteiro, conquistavam os outros países à força, através de guerra, exterminavam populações inteiras, como por exemplo pessoas com deficiência física, homossexuais, judeus, ciganos, e escravizava o resto do mundo para servir a raça ariana. Com essa visão maluca, ele invadiu os países vizinhos, causou a Segunda Guerra Mundial com 50 milhões de mortos, escravizou dezenas de milhões de pessoas, inclusive os meus avós judeus que foram para campo de concentração nazista trabalhar como escravo. Minha família inteira foi assassinada por causa desse psicopata. Estamos falando aqui de montanhas e montanhas e montanhas de cadáveres causados diretamente pela ação, pelos fuzis, pelas balas desse assassino em massa. Qualquer comparação, qualquer coisa que aconteça no Brasil, algum país da atualidade, é tão surrealmente desonesta que não dá nem o que falar, não tem nem o que falar. Então, pessoal, estamos falando aqui de duas capas muito diferentes, mas que fazem ataques que corroem no final a própria credibilidade da imprensa. Esse é um apelo, porque a imprensa é uma coisa tão importante. Num país é fundamental que tenha imprensa livre, imprensa confiável, imprensa apontando os dedos nos governantes, mas mostrando de forma honesta os fatos, apresentando os dois lados, sem fazer lacração, sem fazer militância política disfarçada de jornalismo. Que esses exemplos sejam um despertar para a própria classe jornalística refletir um pouco mais sobre a forma como ela está atuando, resgatar um pouco da credibilidade, porque é muito importante. A mídia cutucando os governantes, botando o dedo no olho, apontando as feridas, é super importante. Agora, do jeito que ela está fazendo, está dando o efeito exatamente oposto. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.